Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Suzana Velhinho, vice-presidente de comunicação da Associação Comercial de Porto Alegre, e vou conduzir esse nosso bate-papo. Inicio agradecendo a participação de todos nesta, que é a última edição do ano do Papo Online. E inicio também agradecendo o grande apoio que a equipe da Associação Comercial, a equipe técnica que nos apoia nesses nossos eventos, agradeço fundamentalmente a cada um deles. Muito obrigada a vocês. Obrigada aos que nos assistem e aos nossos apoiadores que durante todo o ano estiveram presentes conosco. Água mineral Sarandi, Café Bom Jesus e arroz Prato Fino. O momento de virar a chave no empreendedorismo nem sempre é claro e linear. Para as mulheres pode ser um pouco mais complicado. Este momento, pois muitas batalhas pelo sustento da família é solitário. Insegurança, crenças limitantes e falta de apoio familiar são alguns dos elementos que retardam a descoberta da verdadeira trajetória empreendedora feminina. O fato é que nunca é tarde para começar. E persistir na conquista da autoestima e da independência financeira e social é muito importante, muito desafiador, e eu sei, enquanto mulher, que realmente é muito difícil. Quebrar cultura, quebrar as nossas crenças, quebrar os nossos medos e inseguranças, não é bolinho, que nem diria minha avó. Diante disso, para compor o nosso bate-papo de hoje sobre empreendedorismo entre as mulheres, convidamos duas craques no assunto, duas pessoas que têm uma experiência boa e que têm um relato de histórias muito legal para nos contar. Mônica Riffel, coach de carreira e founder Maturilab. Bem-vinda. Roberta Sanzi, psicóloga. Em nome da CPA, agradeço imensamente a participação de vocês e gostaria de convidá-las para que nós batêssemos um papo muito legal, muito informal, muito leve, e ao mesmo tempo que vocês pudessem compartilhar conosco as suas experiências. Eu inicio convidando a cada uma de vocês para se apresentarem, mostrando um pouco mais de si para quem está conosco nos assistindo. Tá bom? Roberta, por favor. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Mônica. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu sou apaixonada pelo tema, uma grande honra. Obrigado pelo convite, né? Acho que a gente vai poder compartilhar bastante história e somar bastante as nossas experiências nesse evento online. Então, eu sou a Roberta Sanza, né? Sou psicóloga, apaixonada pelo comportamento humano. Sou mãe de 3 meninas, né? Fundadora do Mulheres de Alma Empreendedora, e faz 7 anos que eu mergulhei a fundo no empreendedorismo feminino, estudei, me especializei, né, e tenho recebido bastante mulheres dentro do consultório, né, a Melinha é cognitivo-comportamental baseado em aceitação, compromisso e mindfulness, e acabei recebendo muitas mulheres que queriam empreender, tinham o sonho de empreender, e buscavam várias forças, atitudes, conhecimento para conseguir conquistar e realizar esse sonho. Então, eu acabei trabalhando bastante com isso nesses últimos 7 anos. Sou coautora de um livro chamado Protagonistas em Ação, que é um livro da PUC, de empreendedorismo feminino. E estou muito feliz de estar aqui hoje, né? E eu acho que a gente vai ser um evento bem produtivo aí. Obrigada. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Roberta. Falar de um tema que a gente vive, né, desde muito cedo é muito fácil, né, porque a gente teve experiências fantásticas. Então, eu sou Mônica Riffel, eu tenho uma consultoria chamada Casa de Assessoria já há 30 anos. Empreendi com 22 para 23 anos, então acho que empreendedorismo está na minha história, né, está na minha veia. Eu, nos últimos anos, venho estudando muito o tema da maturidade e a questão da reinserção dos 50 a mais no mercado de trabalho. Eu atendo muitos clientes em coaching de carreira e muitas mulheres me procuram, né? Hoje mesmo eu tive mais 2 procuras e as 2 foram mulheres, né?
Então, eu acredito que a gente vai ter um papo muito legal aqui. Eu tenho um outro projeto chamado Mulheres às Avessas, né, que vai, ano que vem, trazer muitas novidades. E minha causa é feminina, né, a gente poder trabalhar, assim, com as mulheres e dar essa condição, né, de protagonismo e de empreendedorismo, porque a mulher, ela realmente opta muito por esse caminho, né? A gente vai falar aqui um pouco por que ela opta, né? Então, queria agradecer muito o convite e tenho certeza que vai ser uma live muito especial e com muita riqueza de informação. Então, muito obrigada, viu, Suzy? Será uma bela tarde, será um belo papo. Mônica, eu acho que tu poderia iniciar tu fazendo o convite para que todos nós assistamos um vídeo. Perfeito. Então, a gente vai rodar um vídeo da Ivanise. Foi uma pessoa que eu conheci esse ano, foi minha fornecedora de um projeto da Rede Cidadã. E eu fiz uma mentoria com ela esse ano. Ivanise é a proprietária da Rosa dos Eventos, é empreendedora há muito tempo, mas enfrentou uma série de desafios esse ano. Então, a gente vai rodar o vídeo dela para a gente entender um pouquinho da história dela e a gente conversar a respeito. Ótimo. Olá, prazer, eu sou Ivanise Soares, da Rosa dos Eventos, uma empresa que trabalha com eventos corporativos há 14 anos no mercado, situada na cidade de Porto Alegre. Com o evento da pandemia, nós ficamos sem faturamento por conta de contratos e eventos cancelados e suspensos. E passamos um período meio que eu até chamei meio que de luto, assim, né? Ficamos atônicos um pouco, sem saber para que lado ir. A partir dali, a gente começou a tomar atitudes, assim, não podemos ficar parados, né? O desistir não é uma opção. Então, porque a gente é empreendedor, o empreendedor tem isso de não poder desistir, não poder, né, tem que seguir à frente. Então, a partir desse momento, a gente começou a tomar atitudes do que fazer, pensar no que fazer, e partimos para as marmitas. Marmitas não deram muito certo, a gente não pegou, a gente precisava ter mais tração, os clientes precisariam nos conhecer mais para que a gente pudesse angariar mais clientes e conseguir vender. Já percebemos logo e estancamos, e novamente precisamos nos reinventar. O que fazer então? Decidimos fazer, como a gente já montava tábuas de frios para eventos corporativos, eu decidi então montar tábuas para datas especiais. E a primeira delas foi o Dia dos Namorados, e depois veio o Dia dos Pais, Dia dos Avós, enfim. Daí, das tábuas, partimos para cestas junto, kits, e isso foi nos dando um ânimo, assim, né? Porque tivemos uma boa venda, pegamos um mail de clientes, de amigos, de todo mundo pedindo socorro, vamos lá, me ajudem a divulgar. E foi dando muito certo, assim, vendemos, né, para todas essas datas. E a partir dali as empresas já começaram a retornar, começaram a nos pedir kits para reuniões online, happy hour, kit de drink. E agora nós estamos fazendo as cestas para Natal. Qual foram os objetivos, os resultados que a gente conseguiu com isso? Primeiro, a gente conseguiu até angariar mais clientes, conseguimos nos manter ativos e principalmente a mente sã. Porque realmente o empresário, o empreendedor, ele não consegue desistir da sua veia. Tu faz isso há bastante tempo. E gostaria de agradecer a oportunidade de contar um pouco da nossa história nesse período. Espero que isso ajude outros empreendedores a não desistir das suas ideias, mesmo frente a muitos desafios que a gente enfrenta. São vários, mas a gente consegue vencer. Belo depoimento da Ivanise, que eu acho que esse depoimento encerra muito da nossa conversa de hoje. Eu queria iniciar perguntando para vocês o seguinte: como é que se lida para que não se deixe vencer pela frustração? Quer falar, Roberta? Depois eu falo. Pode falar, Mônica. Então, acho que o primeiro ponto, né, que a gente tem que pensar é que ela trouxe a mesma fala que eu trouxe no começo, né? Quando tu tem uma veia empreendedora, é difícil tu te abater a ponto de tu não ir atrás daquilo que tu acredita, daquilo que tu imagina que seja realmente relevante, né, importante, né? Eu diria que a gente precisa ter um foco muito claro, né? A gente precisa saber qual é o nicho de mercado que a gente quer atingir, porque isso vai alimentar a tua comunicação, né? Então, para tu não te abater, tu precisa ter claro qual é o público que tu quer trabalhar
e qual é a oferta que tu quer entregar, né? E isso faz com que as pessoas realmente não desistam e consigam também colocar sua energia e seu esforço para buscar os resultados, né? Eu acho que a Evanise trouxe uma coisa super importante, a gente precisa olhar para as alternativas, né? A gente sempre fala que a gente tem que olhar para o copo meio cheio, não meio vazio, a gente tem que olhar para a abundância e não para a escassez. A escassez nos leva a nos sentir derrotados, frustrados, né? Mas a abundância, a oferta de possibilidades, de oportunidades, está nos mostrando que ainda existe alternativas e mercados que a gente não explorou, que foi o que ela fez, foi se reinventando ao longo do ano, foi vendo o que dava certo e o que não dava certo, e é bem assim, né? A gente precisa experimentar, se a gente não experimentar, a gente não vai saber. Então, acho que essa seria a minha fala em relação à questão da frustração. Sabe que uma coisa que me chama atenção, assim, que eu acho que é importante trazer, assim, uma das atitudes que eu acho que fica bem nítido, assim, nesse vídeo dela, que eu acredito que são atitudes de mulheres empreendedoras bem-sucedidas, que têm sucesso, que é acreditar que vai ser bem-sucedida. Quer dizer, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, porque esse ano acho que todo mundo vivenciou, e no empreendedorismo muito fortemente, em todas as áreas, né, de negócio, e acreditar, é confiar que de alguma forma, e aí entra a confiança, né? Acreditar que tu vai ser bem-sucedida, nem que tu teste uma vez, que tu teste duas, que tu invente um outro produto, mas realmente ter isso. Elas têm uma força muito grande, essa confiança tão grande que faz com que elas vençam as barreiras, que elas consigam, por mais que elas tenham que muitas vezes ir para trás, dar 1, 2 passos e retroceder, elas vão para frente com mais força. Então, acho que acreditar que realmente vai ser bem-sucedido, que tu vai encontrar a solução, que tu vai conseguir vencer, eu acho que é algo que realmente faz com que elas possam ter sucesso nessa jornada. Sabe, eu vejo, e aí nós estamos falando de nós mesmos aqui, né? Das nossas batalhas, das nossas inseguranças, nossos receios, e uma das coisas que eu vejo muito claramente na nossa vida é que tem todo um grupo externo, mas muito próximo da gente, sempre querendo a vitória, sempre querendo dizer assim, a conquista, deu certo, né? E é tão complicado, eu queria ouvir você sobre isso, é tão complicado quando, que nem a Ivanise mostrou ali, a Bárbara, o depoimento dela, eu fico muito feliz que tenham pessoas como a Ivanise que queiram dividir isso conosco, porque a batalha, a tentativa de achar o caminho, não acontece na primeira vez. Acontece na persistência, em determinado momento tu se dá conta, opa, tá aqui por aqui. Então, assim, humildade, persistência, resiliência, são fatores muito importantes. Mas eu vejo, gente, é tão difícil ter tudo isso para ir em frente. Como é que vocês fazem para estimular as pessoas que procuram vocês a acreditarem em si e darem os próximos passos? Suzy, eu acho que esse é um caminho, me parece que ele serve para qualquer pessoa, né? Mas no empreendedorismo me parece que isso fica mais acentuado, né? A forma que eu trabalho é muito em cima do autoconhecimento, né? Eu acho que a Roberta também deve trabalhar muito forte em cima disso, né? Mas o autoconhecimento faz tu te apropriar de quem tu é, né? Das tuas fortalezas, né? Muitas vezes das tuas limitações também, tu vai buscar ajuda em outras pessoas, vai buscar uma rede de apoio, né? Porque é isso que a gente precisa fazer. E a mulher, ela é desprovida um pouco disso, sabe? Eu acho que a mulher, ela tem menos essa questão do orgulho, assim, do tipo, não pedir ajuda, não buscar uma rede de apoio. Eu acho que a mulher, ela tem muito mais isso, né? Ela vai lá e busca pessoas próximas para que deem um reforço para ela, né? Nem que seja emocional, muitas vezes, né? Mas eu vejo que muitas vezes nós mulheres, assim, a gente tem esse desprendimento, né? A gente não tem medo de chorar na frente de uma amiga e dizer que a gente não está bem, que o nosso negócio não deu certo, né? Que a gente realmente está enfrentando algumas dificuldades, né? A gente abre o coração. Eu acho que a gente traz isso muito claro. A forma que eu trabalho é de a pessoa se resgatar, né? Poder olhar para aquilo que ela tem, porque todos nós temos recursos internos, né? E muitas vezes adormecidos. A minha forma de trabalhar com as mulheres é enaltecer isso para que elas protagonizem, né? Todo mundo tem algum talento e tem alguma área onde tu tem dominância, né? Onde tu tem conhecimento, onde a emoção palpita forte, né? Então, a minha ideia sempre é
enaltecer aquilo que tu já tem, né? O recurso interno que tu já tem. E isso se dá através de uma jornada de autoconhecimento, não tem outro caminho, né? Então a gente estimula muito em vivências e técnicas nesse sentido. Uhum. E tu, Roberta? Tu sabe, Suzana, que isso que tu falou é bem importante, essa questão de persistência, eu acho que de ter consistência, que eu acho que o empreendedorismo tem muito disso, muita queda, né, muito tombo, e eu acho que esse é uma característica essencial, né, persistir, não desistir, realmente, né, dar sequência naquilo que tu... E aí eu acho que entra várias atitudes que são importantes para esse persistir, sabe? Mas eu queria falar uma coisa que eu acho que a gente tem que ter consciência, eu acho que essas mulheres que a gente está trazendo hoje, os exemplos, que a gente entra no jogo para ganhar, mas sabendo que a gente vai perder, que existe o fracasso, né? Que existem esses tombos, que existem essas quedas, que a gente tem que estar preparado para isso. E aí entra a persistência, porque não tem caminho sem fracasso. Claro que existe sucesso, mas quantas tentativas, né? A Ivanise mesmo colocou ali que ela tentou, né? Até conseguir, né, chegar onde que ela gostaria. Então, eu acho que tá preparada para isso, saber que tu vai entrar no jogo para ganhar, mas vai perder, tem que estar preparada para isso, sabe? Tem várias, eu acho que, histórias legais. Uma delas é a tu deve conhecer, da autora do Harry Potter. Ela foi uma das mulheres que, né, teve quantas vezes recusado o seu livro. E hoje é um best-seller. Então, mas quanto sofrimento, né? Quanta angústia, quanta dor por trás de tudo isso, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala em empreendedorismo feminino, a gente parece que está falando só do mar de rosas, no que é lindo e maravilhoso, mas existe todas essas dores por trás, né? E eu vejo que o trabalho com as mulheres tem muito a ver com isso, com o resgate dessa autoconfiança, dessa coragem, das forças que elas têm dentro delas e que, por vezes, esquecem, né? Pelos fracassos, pelas vivências, enfim, tanto pessoais quanto profissionais. Então, é resgatar, como a Mônica falou, tantas potencialidades, e uma coisa que eu trabalho muito é resgatar também as histórias de coragem dessas mulheres, porque às vezes elas passam por tantas dificuldades que elas esquecem quanto elas já vivenciaram coisas positivas e quanto elas têm coragem e força dentro delas. Então, o trabalho é muito uma jornada de descoberta, de autoconhecimento, assim. Mas se tá pronta para se deparar com tudo isso, né? A Mônica fala sobre esses exercícios de autoconhecimento e que ela faz o resgate a partir disso, né? Mônica, fala um pouquinho sobre isso, nos dá alguns exemplos de como é que a gente pode fazer o resgate do autoconhecimento. Acho tão legal isso. Eu penso muito que a gente precisa olhar para aquilo que a gente já construiu, né? E a gente caminha nessas jornadas podendo reconhecer já histórias vividas e experiências positivas, né? Não tem como tu persistir, não tem como tu ser determinada se tu não olhar para aquilo que tu já conquistou, para aquilo que tu já tem como história, né? E eu vejo que isso é importante porque parece às vezes muito pequeno isso, né? Mas tem um significado enorme, porque na verdade quando eu consigo honrar minha história anterior, eu consigo criar um futuro diferente, né? Eu consigo ressignificar muitas vezes novas experiências ou novas oportunidades, né? Então, existem inúmeras ferramentas e exercícios que a gente faz de autoconhecimento para que a pessoa também reconheça fases diferentes da vida, né, Suzy? Eu trabalho bastante com antroposofia, né? Acho que são ciclos de vida completamente diferentes que a gente precisa resgatar o que já foi empreendido, quais foram as áreas que eu já me dei bem, quais foram as áreas que eu tive sucesso e, principalmente, quebrar os vieses inconscientes, né? Que são nossas crenças limitantes com as quais a gente se constrói ao longo da vida, né? E que muitas vezes são nossos auto-boicotes, nossos auto-sabotadores. E a gente sabe que a mulher tem muito da síndrome da impostora. Ela nunca acha que está pronta, ela nunca acha que ela merece aquilo, ela nunca traz como sendo mérito dela determinadas coisas. Então, assim, quando ela consegue entender por que ela faz esse jogo, né, ela também consegue ultrapassar, né, as dificuldades e consegue ter determinação para seguir em frente, né? Então, a ideia sempre é poder fazer um recomeço a partir de uma história já construída. Todo mundo tem, né, algo na sua história que foi vencedor, que foi um ato de coragem, né? Então, esse resgate, né, de autoestima, de autovalorização, de autossuperação, é o que a gente trabalha no empreendedorismo feminino, porque as mulheres, elas têm muito disso, né? Essa insegurança,
principalmente quando o meio que elas empreendem é um meio masculino, né? Porque elas aí sim entram em comparação, né, com os homens. E isso a gente não pode fazer, porque são mundos completamente diferentes, né? E culturas diferentes, inclusive também de posicionamento, né? Mas esse mercado masculino, esse segmento masculino, que está anos-luz à nossa frente com relação ao empreendedorismo, né? De vez em quando ele é muito boicotador, né? Ele é demais boicotador, né? A gente sabe que a gente muitas vezes se deixa levar, né? Até por alguma crítica, alguma opinião, né? Porque realmente a gente está avançando no empreendedorismo, mas a gente não está tão anos-luz na frente. Ainda tem uma caminhada aí por percorrer, né? Mas eu acho que quando tu está apropriada de ti, porque essa é a palavra, né? Quando tu realmente sabe quem tu é, o teu potencial, o que tu pode entregar, não existe crítica e não existe mundo masculino que boicote, né? A nossa vontade de superar um projeto de vida ou um projeto de carreira que a gente queira ter, né? Isso para mim está muito evidenciado nos exemplos que eu tenho atendido de mulheres, né? Elas entram em mercados financeiros e superam muitas vezes lideranças financeiras que estão aí há muitos anos, né? Uhum. Roberta, por que as mulheres ainda não ocupam de forma igualitária os cargos de liderança nas empresas? Existe algo que eu gosto de trazer, assim, que vocês devem conhecer também, chamado a síndrome da coroa, né? Que eu acho que as mulheres vivenciam muito mais. As mulheres, por uma questão cultural, de educação e de cultura mesmo, assim, muitas vezes essas mulheres esperam um reconhecimento externo, elas esperam que alguém, de alguma forma, vai reconhecer tanto o conhecimento dela, quanto as habilidades, quanto as atitudes, por isso o síndrome da coroa, que alguém vai vir e dar isso para ela, dar a coroa, dar aquela promoção, dar aquele cargo, enfim, alguém vai ajudar ela. Só que a gente sabe que nessa jornada, né, empreendedora e na jornada corporativa, a gente, né, tem que se promover, a gente tem que vencer os nãos, a gente tem que fazer o nosso marketing, a gente tem que estar preparada para se colocar e se mostrar. E muitas vezes elas não se mostram por baixa autoestima, falta de confiança, enfim, por uma série de coisas essas mulheres não se mostram. E o que acontece? Elas ficam esperando, né, que algo aconteça, que essa promoção chegue. E muitas vezes isso não chega. E isso acaba trazendo frustração e, inclusive, levando elas para o empreendedorismo feminino, para buscar a sua realização pessoal e profissional, tendo o seu próprio negócio. Mas estranho isso, né, Roberta? Tu traz uma questão que eu acho muito, muito importante. Aí a mulher, em vez de se fazer valer no seu próprio emprego, requerendo promoções e posições novas, ela resolve sair e empreender algo próprio. Então, isso não é, de certa forma, não é uma fuga? Eu não sei, muitas vezes ela busca isso por várias outras coisas, justamente na minha experiência, o que eu vejo é que essas mulheres que vão buscar ser empreendedoras, muitas delas fazem isso após a maternidade, né? Sim. Enfim, por tentar conciliar a questão pessoal, de profissional, filhos e carreira. Então já é um motivo para ir buscar algo que de repente ali ela estava realizada, ali ela estava feliz, mas não estava plenamente realizada, ela não tinha chegado ainda onde que ela gostaria, né, dentro desse ambiente. Uhum. E tu, Mônica? Suzy, eu queria complementar, eu acho assim, ouvindo a Roberta um pouco, a minha experiência também com mulheres maduras, né, que já tiveram seus filhos, já estão, né, com netos e tal, e que às vezes cuidaram muito só dos lares, né, a geração X é uma geração que também se criou nesse sentido, muitas vezes, de poder trabalhar, mas se aposentar, né, e poder, de repente, ter uma vida mais tranquila, mas ela sente um vazio, assim, ela está pronta para iniciar alguma fase nova da vida dela, né? Então, as mulheres maduras, elas tendem a querer alguma atividade que possa fazer bem, né? Que elas se sintam úteis, mas que elas realmente entendem que daria mais condições de elas equilibrarem já o estilo de vida que elas já conquistaram, né? Então, acho que o empreendedorismo, ele vem em dois momentos, assim, ele vem na questão da maturidade, que a Roberta trouxe, né? Mas vem também na maturidade,
onde a mulher quer uma atividade, mas não é uma atividade que tu precise ter um vínculo empregatício, ou que tu tenha que ter um horário a cumprir, mas sim trabalhar em projetos, né? E eu entendo, assim, que isso vai depender muito de como tu encarou a tua vida, né? Como que tu definiu, né, as tuas prioridades, os teus projetos, né? Como que tu planejou a tua vida. E aí, às vezes, tu vai buscar esse resgate, né? Eu vejo que existe muita mulher que busca o empreendedorismo muito em função de uma âncora de carreira importante, que é estilo de vida e que é a independência e autonomia, né? Quando tu tem essas âncoras de carreira, essas motivações na tua vida, o empreendedorismo vai te dar isso, né? Porque tu pode conciliar ter o teu filho numa escola e tu poder sair, talvez, quando tu estiver empreendendo, e assistir uma apresentação de final de ano de Natal. Eu vi várias mulheres empreendedoras postando agora a festinha de Natal, de final de aula, né? Das escolinhas, porque o empreendedorismo te permite, nem sempre quando tu está numa carreira organizacional, tu vai conseguir sair no meio da tarde e assistir a apresentação do teu filho, né? Ou ir a um pediatra, às vezes, né? Tu delega isso para pais, avós, né? Delega para outras pessoas, babás. O empreendedorismo, ele te dá essa condição, né? De tu ter um estilo de vida que complemente a tua carreira com a questão pessoal, da tua vida pessoal e familiar, né? Eu acho que a mulher busca muito isso, e nos tempos atuais, então, quando a gente entrou para dentro das nossas casas esse ano, né? Mais ainda, a gente teve que cozinhar, cuidar da roupa, né? Da casa, cuidar dos filhos e trabalhar. Então, trabalhar em casa, se tu é empreendedora, tu consegue. Necessariamente, tu não vai conseguir se tu trabalhar numa organização, né? Claro. Agora, é bom esse ponto que nós estamos falando, que vocês estão abordando, e tomara que alguns empreendedores masculinos estejam nos escutando, porque reparem que questão interessante que a Mônica e a Roberta estão trazendo para nós. Reparem que muitas mulheres estão empreendendo por não terem a condição de serem integralmente o que são dentro das suas organizações. Ou seja, dificuldade de sair para cuidar de um filho, dificuldade para sair para fazer uma atividade importante familiar. Gente, sabe, isso nós estamos entrando na era de aquário. Isso, eu quero, enquanto mulher, empreender porque eu quero empreender, mas não quero empreender porque eu não consigo ser empreendedora na organização na qual eu trabalho. Não quero. Eu quero ser autônoma, quero ser independente. E acho que o mundo está aí para nos mostrar que todos somos capazes e responsáveis e profissionais para nos complementarmos uns aos outros daquilo que nós somos. Mãe, pai, filho, irmão, e assim vamos adiante, né? Assim, somos seres holísticos, querendo atuar fortemente nesse mundo, com todo o desejo para que isso aconteça. Eu acho, Roberta, que tu tem um vídeo, se não me engano, muito interessante que fala um pouco sobre isso, né? Sim, vamos passar então, acho que no vídeo da Fernanda Schultz, que ela trabalha, é uma empreendedora, e a empresa dela é Part Scrap, agora me confundi, Paper Part Scrap. É um nome difícil, né? E vamos passar o videozinho dela então? Olá, meu nome é Fernanda Schultz, eu sou uma das proprietárias da Paper Part Scrap, que é uma loja, hoje virtual, que, na verdade, a gente conta histórias através de álbuns de fotografia. Então, a gente tem tanto a parte de encomendas, que a gente faz álbuns de fotos sob encomenda, a gente tem um site que vende materiais para quem faz, e a gente ainda tem um terceiro ramo do negócio, que são os cursos que a gente ministra online hoje, né? A maior dificuldade desse ano de 2020 foi em março, quando a pandemia chegou aqui no estado. Houve restrições por parte da prefeitura da abertura da loja. A gente não podia, a gente tinha que permanecer com ela fechada por um período que, na época, se não me engano, foi um mês e pouquinho. A gente resolveu, então, fechar a loja física naquele momento. Foi uma decisão extremamente difícil, mas hoje a gente vê que foi a mais acertada, né? A gente tem cursos online, a gente vende pela internet e a gente tem que só agradecer porque o movimento, ele
teve uma queda em um mês praticamente, que foi aquele mês ali do medo mesmo das pessoas, né? Hoje em dia a coisa mudou um pouco, mas enfim. E aí a gente ainda está numa crescente. E então esse momento de desafio foi esse, né? O fechamento da loja física e a abertura da virtual. E vamos continuar aí distribuindo muito amor por onde a gente passa. Muito obrigada pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Esse depoimento da Fernanda é outro que é legal, né? De uma pessoa, ou de um grupo de pessoas que tiveram a persistência, embora o cenário tenha mudado de um dia para a noite, e nós não tínhamos o planejamento para que essa segunda modalidade acontecesse, e a Fernanda conseguiu dar a volta por cima e ir adiante. Qual é a mola mestra para a gente conseguir fazer essa virada de jogo? Eu acho que esse vídeo da Fernanda, ele traz muito, assim, toda essa persistência dela, eu acho que por trás, eu acho que existe muito isso, inclusive no outro vídeo também, existe uma paixão pelo que faz, né? Existe um amor, tanto que no final ela até fala ali, acho que a palavra, então, as mulheres empreendedoras, muitas delas têm uma paixão por aquilo que fazem, têm um amor pela sua produção, pelo seu negócio em si. E eu acho que isso é que faz essa mola propulsora de não desistir, não está na lista de desistir, né? Elas podem até recuar, elas podem até buscar esforço, suporte, rede, enfim, conhecimento, mas recuar não tá nos planos dela. Então, ela tem essa força interna para progredir. E aí eu acho que isso é algo que realmente motiva, assim, e realmente leva para frente, né? Eu vejo também, gurias, assim, que para mim existe na mulher, né, um instinto feminino, né, assim como a gente tem instinto masculino, a gente tem instinto feminino, que é um instinto de sobrevivência, né? Embora muitas mulheres optem não ter filhos, me parece que dentro da mulher já está constituído isso, né, de como que ela tivesse que dar conta, sustentar, né? Então, assim, não tem opção tu desistir, né? É como se tu tivesse que realmente, além da paixão pelo que tu gosta, né, que tu faz, né, que tu escolhe fazer, parece que tu tem um instinto interno que te diz o seguinte: tu vai sobreviver e tu vai dar conta e tu vai conseguir talvez até explorar isso para outras pessoas ao teu redor, né? A mulher me parece muitas vezes que ela aciona um botãozinho interno dela lá, que eu não sei explicar muito bem, mas a gente tem, né, de alguma forma, e esse botão, ele é algo que realmente está ligado ao instinto de sobrevivência, né? Como se tu tivesse que alimentar os teus filhos, mesmo que tu não tenha, mas às vezes tu tem uma família, né? Tu tem pessoas que dependem de ti e tal, e que tu não tem outra possibilidade que não lutar, que não buscar forças e energia, né? E ela tem, na grande maioria, a mulher, ela tem uma consciência emocional muito grande, né? Eu acho que isso dá para ela a condição, inclusive, de impulsionar. Eu atendi clientes esse ano que os maridos eram empreendedores, e quem estava dando todo o suporte e toda a condição de eles se reinventarem, de eles buscarem outras alternativas, eram elas, né? E não foi uma nem duas que me comentou isso, né? Então, eu trago muito essa questão de que existe alguma válvula aqui dentro, né? E que a gente aciona nesse momento e que a gente vai ir à luta, né? Não vai desistir realmente e vai trazer talvez outras pessoas junto nesse processo, até para fazer acreditar juntos e talvez movimentar outras pessoas ao redor, né? Como se fosse uma energia que vai emanando, né? Vai trazendo outras pessoas para esse processo também. E eu acho que algo a considerar, assim, falando um pouco de empreendedorismo e corporativo de mulheres, que eu acredito que seja importante a gente falar, é que a mulher empreendedora, ela tem esse filho, esse negócio que ela produziu, que ela gerou, que ela concebeu, que ela planejou, que ela idealizou, e que ela se colocou nesse negócio porque ela viu que ela tinha características, né, potenciais, características, competências que ela poderia exercer dentro desse negócio. E dentro do ambiente corporativo, nem sempre, né, isso não é uma regra. Tem mulheres que estão muito bem, né, alinhadas com seu propósito, trabalhando, e eu acho que isso faz com que elas
têm facilidade de progredir, né, em termos de liderança e ascender, e algumas nem tanto, não conseguem exercer, de repente, toda a sua potencialidade, todas as suas competências, dependendo dos cargos que elas atuam, né? Então, isso tem muito a ver porque, de repente, elas não ascendem, né? Porque tem algo bem interessante, assim, que traz, que até é algo de um relatório da HP, que ele fala que as mulheres, elas só se candidatam para novas vagas dentro das empresas quando elas acreditam que tem quase 100% dos critérios preenchidos. Quando elas olham para aquele cargo e digam, eu tenho isso. Agora, acontece que na maioria das vezes elas acham que elas não têm, mesmo tendo. E aí entra a diferença dos homens para as mulheres. Os homens, eles têm uma autoconfiança nesse sentido muito maior. Mesmo se eles acharem que não tem esses critérios, eles vão se candidatar. E as mulheres vão ficar na expectativa. Por isso a síndrome da coroa. Elas ficam esperando estar prontas, preparadas, né, alinhadas para poder exercer o seu potencial. Tu traz uma questão que eu acho muito legal, porque quem de nós não gosta de receber a coroa, né? Seres humanos somos, homens, Sim. mulheres, quem de nós não gosta de receber o elogio, a consideração, o reconhecimento, né? Talvez o homem seja mais pragmático nesse sentido e a mulher menos, né? Talvez a mulher queira e precise. Eu, ao menos, quando eu recebo elogios, eu gosto tanto, gente. Eu não quero abrir mão desses elogios, que me bote a coroa todos os dias, vai ser ótimo. Tem uma colocação aqui do Rodrigo Ribeiro Duarte que eu achei genial. Ele diz assim: você falhar uma vez não significa que irá falhar sempre. Parabéns a todos os empreendedores. Isso acontece muito, né? A gente fala com diversos empreendedores, a maioria deles já quebrou uma vez na vida, no mínimo, né? Então, assim, eu acho que quando tu tem esse espírito, né, de empreender, tu entende que faz parte do teu processo de empreendedorismo, tu falhar, tu errar, tu de repente recomeçar, né? Tanto é que a gente vê vários negócios aí. Agora, um ponto que talvez a gente pudesse trazer também, falo pela minha experiência de atendimento, né, com mulheres. Eu acho que quando a mulher escolhe para o empreendedorismo, ela escolhe de forma assertiva. Nem sempre o homem, quando empreende, era o que ele exatamente queria fazer, né? Mas foi a alternativa que ele encontrou, muitas vezes, né, para poder se manter no mercado e tal. Eu atendi os 50 mais nos últimos anos, e muitos que eram executivos acabaram empreendendo que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho, mas nunca na vida tinham pensado em empreender, nem tinham planejado empreender, né? Então, acho que essa é uma diferença, para mim, um pouco tênue, assim. Uhum. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que as mulheres, hoje em dia, estão menos culpadas do que as mulheres de 15 anos atrás, quando resolvessem trabalhar ou empreender? Porque era uma mochila pesada que se carregava, né? Hoje, vocês percebem nos contatos que vocês têm, nas procuras que vocês têm, vocês percebem que a mulher está menos culpada ao sair de casa e deixar seus filhos para buscar seu sonho de empreendedorismo? Quer falar, Roberta? Depois eu falo. Eu acredito que sim, né? Existe a culpa, eu acho que a maioria das mulheres, principalmente as que são mães, carregam essa culpa, né? Maior grau ou menos, mas eu acho que existe todo um autodesenvolvimento dessa mulher que, né, nos tempos antigos, de repente, não existia tanto, dessa mulher que se desenvolve, essa mulher que procura, que lê, né, livros, que faz cursos, então acho que mudou bastante nesse sentido, para ela se dar conta de o quanto, né, é importante para ela viver aquilo que ela decidiu, seja o que for, decidir ser mãe, né, ficar focada em cuidar dos filhos, ou decidir empreender, ou decidir ter uma carreira corporativa, mas realmente assumir, e para isso depende de se libertar da culpa, sim, né, de vencer ela, de realmente confiar mais em si, de ser mais gentil consigo mesmo, de não se culpar tanto, não se martirizar, porque, afinal, nós mulheres temos tantas jornadas, né, não sei quantas jornadas, então não dá para dar conta de tudo, é impossível, né, dar conta de todas as jornadas que estão impostas para nós, então para isso não tem como, né, ser empreendedor sem lidar com essa culpa, né, sem poder lidar com isso.
Eu acho que o desejo de independência, principalmente financeira, mudou muito na mulher, né? Ela não quer mais se sujeitar a ser financeiramente dependente, né? E eu fiz um trabalho esse ano que eu acho que fez eu enxergar um cenário muito interessante das mulheres que sofrem violência doméstica, né? Elas ficam nas relações abusivas porque elas não têm a condição financeira, né? Elas não têm como sair dessas relações. Então, a mulher que já conseguiu buscar um conhecimento, a mulher que empreendeu no sentido de buscar se atualizar, né, se profissionalizar, eu vou dizer que ela lida melhor com essa culpa de alguns momentos ela está ausente, né? Mas ela não quer mais, essa mulher contemporânea, ela não quer mais depender de ninguém, seja de pai, seja de marido, né? Ela é uma mulher hoje que gostaria de ter a sua autonomia na sua vida como um todo, né? Não só na carreira, mas sim nos seus projetos de vida, na sua aquisição de bens, de patrimônio, nas suas viagens, né? A mulher hoje, ela busca muito isso, né? E o empreendedorismo, ele normalmente traça esse caminho, facilita esse caminho. Uhum. Tem uma questão aqui da jornalista Charize Korpalski. Como identificar o momento de parar de tentar empreender? Existe esse momento? Gente, eu vou dizer por mim, assim, né? Eu não parei há 30 anos, então, assim, não sei se eu vou parar algum dia, né? De parar de empreender, porque, para mim, o empreender tem a ver com estilo de vida, né? Tu pode empreender dentro de uma organização, tu pode empreender tendo um negócio, tu pode empreender dentro de um projeto específico, né? Eu acho que o parar vai da gente rever o que realmente importa, né? Então, talvez eu pare quando em determinado momento eu encontrar algo que importe mais, né, e que seja mais valioso do que empreender. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar empreendendo e vai ser me reinventando cada vez mais. Parabéns, maravilha. Roberta? Eu concordo com a Mônica, né? Eu sou suspeita, eu sempre estou empreendendo em alguma ideia, em algum projeto, em algum negócio. Eu acho que o empreender não é só de negócio, hein? Como ela falou, empreender dentro da sua carreira, né? Empreender dentro do ambiente corporativo. Eu acho que a gente está sempre com uma ideia e colocando algo em prático, e às vezes não é nem no profissional, é na sua área pessoal. A gente também tem outros projetos que a gente trabalha paralelo. Então, acho que isso acaba sendo a gente não quer parar mais de fazer isso, né? Então, eu acho que parar, às vezes, tudo tem a ver, acho que, com o momento que a gente está vivendo realmente, com os nossos objetivos de vida, né? Com o momento que a gente está. E, às vezes, a gente para e inventa outra coisa, e daqui a pouco volta para aquele, então, acho que não para nunca, né? Sabe que tem uma pesquisa da Box 1824 que revela o seguinte: a nova geração, nesses novos tempos agora, dos 18 aos 60 anos, os profissionais, na sua maioria, trabalharão em 3 setores diferentes. Significa iniciar parar, reiniciar, parar e reiniciar, dos 18 aos 60. Ou seja, a renovação é absolutamente hoje uma constância no mercado, já é uma constância. E o que me chama a atenção é que quando uma pessoa... Ontem eu estava escutando um executivo falando sobre isso ainda. Mas vem cá, ele não é advogado? E agora ele não é mais advogado, agora ele não sei o quê e tal. Existe uma resistência no mercado, um preconceito muito ruim, né, gente? Que isso é uma crença limitante? Na verdade, isso é um preconceito, né, Suzy? Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas hoje não trabalha na sua área de formação, né? Muitas pessoas fizeram determinadas faculdades e trabalham completamente fora, né, da área de formação. Isso é um preconceito de algumas gerações mais velhas que entendem que se tu fez direito, tu tem que seguir no direito, né? E necessariamente isso foi só uma caminhada inicial tua, né, para que tu pudesse ter uma base, mas pudesse te descobrir em outras áreas que são muito mais atrativas para ti, né? Eu acho que a gente tem que vencer ainda a questão do preconceito. Ah, eu não vou contratar porque não tem experiência nessa área, ou porque a formação dele é engenheiro e essa vaga não é para engenharia. Tá, mas tem que olhar as outras competências e os outros talentos que essa pessoa tem, que não é a formação dele de faculdade, não é o diploma que ele tem, mas sim o que ele pode trazer,
né, de experiência, de conteúdo, e que são de áreas diversas, né? E a gente está caminhando para a diversidade. Não dá mais para a gente achar que a gente vai seguir uma linha reta, né? Pelo contrário, eu acho que a gente vai seguir muitas trilhas aí, né? Eu vejo dentro do grupo aqui da Zona Sul, né, de negócio que eu conduzo, que eu acho que os negócios, eles surgem a qualquer momento da tua vida, né? Enfim, a gente tem empreendedores bem novos, a gente tem pessoas que já têm bastante experiência, que já montaram vários negócios, então se renovando, reciclando, abrindo outros negócios. Tem pessoas que depois da aposentadoria decidem, né, implementar um negócio e construir, enfim, eu acho que não tem idade e é tudo muito dinâmico, né? Tudo muito novo, a gente precisa se renovar, se restabelecer. E dificilmente muitas pessoas se formam numa área, mas não seguem, né, toda a sua vida na mesma área. Elas fazem especializações em outras áreas, se renovam, fazem novas formações. Então, acho que é uma constante mudança e uma renovação, né? Até porque, né, Roberta, o mercado mudou tanto. Eu, que sou uma profissional da área de comunicação, eu revirei a minha vida nos últimos tempos. Porque o que eu fazia em termos de consultoria e assessoria de comunicação na área de relações públicas, eu tive que adaptar. Não é que eu tenha deixado de fazer, mas eu complementei com várias outras atividades por conta de que o mercado demandador mudou. E isso não é vergonha, né, gente? Isso é inteligência. Se adaptar aos novos tempos é uma inteligência, né? Então, é isso, acho que... Oi? Mas isso é o modelo mental, né, Suzy, de empreender, né? Isso é o modelo mental de empreender, né? Quando tu tem esse modelo, né, que tu te adapta, que tu vai buscar flexibilidade ou tu vai buscar uma reinvenção, tu já tem um estilo empreendedor, né? Porque tu precisa disso para ser empreendedora, né? Não tem como, assim, senão a gente vai ficar morrendo na praia, né? Que eu acho que é a expressão que a gente tem que usar. Mas, assim, quando a gente já está pensando que é possível, o mercado mudou e eu tenho que fazer coisas diferentes, eu já estou com o modelo mental de empreendedorismo. É isso que eu quero dizer. Empreender não significa tu ter só um negócio, ter que ter um negócio. Não, tu pode ter no teu próprio negócio uma reinvenção que te dá uma condição de empreender em algo novo, né? Por isso que eu falo do estilo de vida e do modelo mental. Claro. Agora vocês reparem que situação curiosa. Eu, ano passado, me candidatei a fazer um curso do Founder Institute, que é, na verdade, de formação de startups, né? E aí passa por um teste chato, complicado, difícil de fazer, bom, enfim, uma coisa chata. Aí, bom, no final de contas, passei no teste e, por conta disso, fiz o curso. E o curso é um curso que existe hoje aplicado no mundo inteiro, é o mesmo curso, né? Com as mesmas aulas, aquela coisa toda. Bom, quando eles receberam a minha ficha de inscrição, eles, americanos, receberam, Roberta, tu não vai acreditar. Eles ficaram muito surpresos, porque uma pessoa, aos 64 anos, estava se candidatando a empreender. Uma pessoa aos 64 anos, mulher. Nós estamos falando do Instituto Americano, mulher. E por que uma mulher brasileira, com uma carreira constituída, estava se candidatando a fazer um curso de empreendedorismo de startups? Eu fiquei tão impressionada com essa surpresa deles, por conta de que, se nós estivéssemos falando de Rio Grande do Sul, de Brasil, tá ok. Nós estamos falando de mundo, gente. Será que a mulher aos 65 anos, aos 64 anos, como é o meu caso, parou de ter o direito e a vontade de empreender? Não parou, porque a gente está aqui defendendo e vai continuar defendendo essa bandeira, né, Roberta? A gente não vai fazer ao contrário disso, né? A gente vai continuar. Agora, isso que a gente tem que entender, a longevidade vai ser algo que vai determinar essa mudança de comportamento e de atitude do mercado, inclusive, né? Nós vamos ter uma longevidade mais ativa, nós vamos ter pessoas produzindo mais tempo. Então, a gente tem que começar a quebrar esses tabus, achando que aos 65 uma mulher não pode empreender ou fazer algo completamente diferente do que ela fez a vida inteira, né? Seja no país que for, né? Sim, daí para a gente ver como existem, né? Às vezes as pessoas não falam, não tem preconceito, mas esse preconceito é estabelecido no momento em que existe esse discurso, né?
enfim, se espera que uma mulher a essa idade esteja fazendo outras coisas, né? Então, um homem imagina que ela deva estar fazendo outras coisas, mas isso é um desejo latente e existe muito tempo, né? Essa mulher quer ser produtiva, quer ser útil, quer ser feliz, quer se realizar, e isso não para, isso não acaba, isso não tem a ver com a idade, né? Tem a ver, eu acho que, com características de cada um, com essência, né? Com uma característica muito forte tua que tu tem, né? De continuar, de fazer acontecer. E isso é algo que deveria ser visto como positivo, né? Eu também acho. E não tão surpreendente assim, né? Sim. Nós estamos chegando ao final do nosso papo, lamentavelmente. Eu estou tendo a honra de conversar com duas pessoas inteligentes e conhecedoras desse assunto, que é um assunto fascinante, é um assunto que nos diz respeito à nossa vida. Eu queria convidar vocês duas para fazerem as suas considerações finais e, ao mesmo tempo, lançarem aqui os seus contatos para que todas as pessoas que estiverem nos acompanhando, possam entrar em contato com vocês. Então, minhas considerações finais a gente juntas pode ser mais forte, então busquem parcerias, amigas, né? Pessoas que podem sim dar esse suporte para vocês em termos emocionais e também, né, empresariais. Acreditem que a gente tem muito para contribuir nesse mundo, né? A mulher tem muitas características e a gente está entrando numa era do feminino, e o feminino tem características fundamentais para a gente conseguir construir um mundo melhor, né? Também a gente poder trabalhar na sociedade em diversos segmentos e conseguir fazer com que as pessoas entendam a importância de trabalhar de forma colaborativa, né? De uma forma diversa, onde a gente está aberto ao novo, onde a gente aceita, talvez muitas vezes, determinados preconceitos que foram nos colocados, mas não é o que a gente acredita. Então, que a gente vença, né, esse momento e acredite que a gente consegue, sim, ter a carreira ou o projeto de vida que nos fizer bem, né? Eu acho que a gente pode escolher, eu acho que o poder de escolha da mulher está presente. Esse ano acompanhei muitas mulheres empreendendo na política, né? Mulheres que nunca tinham participado de campanha política, e achei super interessante essa experiência, né? Então, eu diria assim que acreditem que vocês podem o que vocês quiserem, né? E que a gente está aqui para apoiar e para mentorar e para assessorar, de certa forma, para a gente poder alavancar novas mulheres, né, que possam fazer diferença na nossa sociedade. Os meus contatos são Mônica Riffel, LinkedIn, Facebook. Vocês podem seguir os meus Instagram do Matulab, o meu pessoal, Mônica Riffel, ou também do Mulheres às Avessas, e vocês vão estar vendo as novidades do que a gente vai estar trazendo em 2021. Muito obrigada, Suzy, pelo convite. Adorei estar com a Roberta aqui também e contigo conversando. Bom, eu acho que retomando assim um pouco do que eu falei, assim, que eu considero importante dentro desse empreendedorismo feminino e de atitudes, uma delas é ter paixão pelo que faz, outra é acreditar que a gente pode ser bem-sucedida, né? A outra é entrar no jogo para ganhar, mesmo sabendo que a gente vai perder, e acreditar e focar nas potencialidades que a gente tem. E para fechar, eu acho que uma coisa bem importante que eu queria assim deixar é que a gente não pode ficar limitado ao nosso pequeno potencial. O que é o pequeno potencial? É o que a gente pode fazer sozinho, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu acho que por isso as redes, por isso as conexões, por isso aconteceu isso de forma tão evidente com um grupo de mulheres, porque o grande potencial tem a ver com o círculo que a gente está, que a gente estabelece, que a gente se conecta, né? Então, eu acho que o nosso sucesso na altura do nosso potencial depende muito dessas conexões que a gente faz. Isso vai fazer com que a gente realmente tenha uma progressão e um sucesso muito maior quando a gente está ligado a outras mulheres que podem nos ajudar a progredir nesse caminho, sabe? Fazendo parcerias, enfim, são relacionamentos prósperos, né? Então, o quanto isso é importante. Vocês duas, maravilhosas e inspiradoras. Eu quero deixar meu contato, é Roberta Sanzi, né, Instagram e LinkedIn.
e também Mulheres de Alma Empreendedora, para quem quiser conhecer, é o site, né, que conecta aí mulheres do Brasil, Portugal, especialistas e empreendedoras aí com conteúdos vinculados à área do empreendedorismo. Queria agradecer, muito obrigada pelo convite, Mônica, muito obrigada, Suzana, adorei, foi um prazer estar com vocês. E eu queria dizer que vocês são sensacionais, vocês são mulheres inspiradoras, e vocês têm uma qualidade que é de facilitar, estimular e incentivar a autoestima para que mulheres e homens que queiram empreender, tenham o sonho do empreendedorismo, realmente sigam adiante. Acho que vocês rompem barreiras, vocês rompem as crenças, nos ajudam a romper crenças limitantes, as inseguranças, os medos, que fazem parte do ser humano, né? Mas vocês duas trabalham no fortalecimento da autoestima para que a gente possa ir adiante. Gente, não tem biscoito no fim do túnel sem passar pela pedreira. Não tem. A pedreira pode ser menor ou maior. O que determina a nossa andança, a nossa caminhada, é a nossa autoestima e a nossa capacidade de acreditar no nosso próprio sonho. Cada um tem o seu, cada sonho é digno, cada um de nós tem o direito de ser pleno e feliz. Mas, por mais que existam Robertas e Mônicas na nossa vida, o nosso coração tem que fazer valer o nosso desejo de ser feliz, de sermos plenos. Eu desejo a todos vocês que tenham um Natal e um Ano Novo com esperança e fé, acreditando que, a partir dos nossos próprios corações, nós façamos o melhor que podemos fazer. Estamos aqui rezando pela nossa saúde, rezando pela saúde dos nossos próximos, nos cuidando, nos preservando, mas isso não é elemento para abafar o sonho. O sonho é aquele que faz o coração bater forte e fazer com que a gente levante todos os dias com vontade de caminhar. Caminhar não significa acertar, caminhar significa tentar. Com a nossa humildade, com a nossa persistência e com a nossa resiliência, a gente chega onde cada um de nós deseja chegar. Feliz Natal, um bom e próspero 2021, em nome da Associação Comercial de Porto Alegre. Realmente, do fundo do meu coração, obrigado por vocês estarem conosco, por todos os que estiveram conosco durante esse ano todo, e desejo que nós sejamos felizes. Até a próxima. Tchau.